A Bíblia nos revela Deus como o Criador de todas as coisas. Um ser único, eterno, espiritual, autoexistente, imutável e infinito. Também ensina que Ele é onipresente, onisciente, onipotente e bom. Essa é a natureza do Deus bíblico. Mas será que se não fosse a Bíblia, ainda assim poderíamos chegar a essas mesmas conclusões sobre Deus? Quer saber mais sobre Deus? Fique até o final do vídeo e entenda melhor sobre os atributos do Criador de todo o universo. A lógica também demonstra ser impossível uma quantidade infinita de dias no passado, e que obrigatoriamente existe o dia 1. Se o universo teve um começo, significa que possui uma causa. E como vimos no vídeo Deus ou Big Bang, a única possibilidade plausível para a causa primeira do universo é Deus, um ser externo ao tempo, ao espaço e à matéria. Isso é o que chamamos na teologia de revelação natural, ou seja, aquilo que conseguimos conhecer sobre Deus com base apenas na razão. Porém, é importante lembrar que o fundamento da nossa fé não está na revelação natural, mas sim na revelação bíblica. Mesmo que a natureza já nos revele a existência de um Criador, nós cremos que Deus é esse Criador porque a Bíblia diz que Ele é. E isso acontece já no primeiro versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E essa revelação bíblica está em harmonia com a revelação natural. Afinal, no princípio indica a origem do tempo, e céus e terra a criação do espaço e da matéria. O mais impressionante é que essa mesma harmonia também está presente em todas as demais revelações feitas pela Bíblia a respeito de Deus. O propósito deste vídeo é discorrer sobre os atributos bíblicos de Deus e demonstrar como cada um deles condiz perfeitamente com a revelação natural, seja ela com base nas descobertas científicas ou nos princípios racionais da lógica. Do ponto de vista da revelação natural, um Deus que criou o tempo não pode ter tido um começo, pois para haver começo é preciso haver tempo. Um Deus que transcende o tempo é obrigatoriamente um Deus eterno, que não teve início e jamais terá fim. Exatamente como a Bíblia descreve Deus, um ser eterno que permanece acima do tempo e percebe toda a existência, seja passada, presente ou futura, como algo presente em sua consciência. Algo que naturalmente teremos muita dificuldade em compreender, pois se trata de uma espécie de existência diferente da nossa. A Bíblia também ensina que apesar de Deus estar fora do tempo, isso não o impede de atuar dentro do tempo. Muito pelo contrário, sua eternidade permite uma atuação perfeita ao longo da história, tanto pela precisão com que se recorda de eventos passados, como pelo conhecimento pleno de eventos futuros. A revelação natural também nos mostra um Deus autoexistente, pois como causa primeira e externa ao universo, o Criador é obrigatoriamente independente da sua criação em todos os sentidos, exatamente como a Bíblia ensina. Deus tem em si mesmo a base da sua existência. Ele não precisou nem precisa de ninguém para existir ou para qualquer outra coisa. Isso revela como somos importantes para Deus, pois nossa existência é fruto da sua vontade e não da sua necessidade. Outra revelação natural, Deus é imutável. A lógica é simples. Toda mudança acontece ao longo do tempo. Deus está fora do tempo, logo ele não pode mudar. E quando vamos na Bíblia, percebemos que a imutabilidade de Deus é uma das principais doutrinas ensinadas por ela. Qualquer mudança em Deus, mesmo que seja para melhor, é algo impossível. Afinal, Deus é a perfeição absoluta. Quando a Bíblia fala na mudança de ideia, ou no arrependimento de Deus, por exemplo, usa uma linguagem em termos humanos, para que o homem compreenda a intenção e o sentimento presente em Deus diante de uma situação específica. Essa linguagem é conhecida como antropopatismo. Deus não muda seus planos, seus princípios morais, sua vontade, seus propósitos ou suas promessas. Uma outra conclusão que podemos chegar através da revelação natural é que um Criador eterno também é necessariamente infinito e não pode possuir qualquer tipo de limitação ou dimensão espacial. Afinal, ele jamais estaria limitado a um universo criado por ele mesmo. Assimilar a infinidade de Deus é a chave que precisamos para compreender a maioria dos seus atributos. Deus é infinito em tudo: poder, conhecimento, sabedoria, amor, justiça e etc. Somente com base em sua infinidade, descobrimos que Deus é um ser único. Se houvessem dois deuses, por exemplo, um deles terminaria aonde começasse o outro e nenhum deles seria infinito. A Bíblia ensina que Deus é um ser único e que todos os outros seres existem por causa dele. A unidade divina também significa que não é correto pensar que há divisões, separações ou composições no ser de Deus. Como se ele tivesse um nível de amor, um nível de justiça, um nível de bondade e, por fim, fosse a soma de todos os seus atributos. Deus em si é uma unidade,
completamente integrada e infinitamente perfeita em todos os seus atributos. Ao mesmo tempo que Deus é o amor infinito, Ele também é a justiça infinita, a bondade infinita, a sabedoria infinita e etc. Isso nos ajuda, inclusive, a compreender melhor a doutrina da Trindade. Deus não é a soma de 3 pessoas. O Pai é o Deus infinito, Jesus é o Deus infinito e o Espírito Santo é o Deus infinito. Não podemos confundir as pessoas nem dividir a essência de Deus. Cada pessoa divina é Deus por completo. O outro atributo que é testificado pela infinidade de Deus é a sua onipresença. Afinal, um ser infinito não pode ser limitado pelo espaço e obrigatoriamente estará presente em todo lugar, a todo momento. Com base nessa conclusão e na revelação bíblica, podemos listar pelo menos 5 verdades sobre Deus e sua onipresença. A primeira é que Deus não é um ser extremamente grande e maior que o universo. Deus é infinito, por isso não tem tamanho ou dimensões espaciais. A segunda é que Deus, apesar de estar presente na sua criação, é claramente distinto dela. Deus não é tudo que existe e nem tudo que existe é Deus. A terceira verdade é que Deus está presente em cada ponto do universo com todo o seu ser. Não é parte de Deus que está presente em um lugar e parte de Deus que está presente em outro lugar. A quarta é que Deus não está mais presente em um lugar e menos em outro. O que muda não é a intensidade da presença de Deus, mas sim a forma como Ele manifesta a sua presença. Deus age e se revela de modos diferentes em lugares diferentes. E a quinta verdade é que viver sem Deus não é estar em um lugar onde Deus não está. Deus estará presente inclusive no inferno, porém presente para punir. Quando a Bíblia descreve o inferno como um lugar sem Deus, refere-se à completa impossibilidade de se relacionar com Ele por toda a eternidade, apesar da sua presença. As diferentes manifestações da presença de Deus ensinadas pela Bíblia nos revelam um outro atributo de Deus, sua pessoalidade. E mesmo que deixemos a revelação bíblica de lado por um instante e pensemos exclusivamente na criação do universo, fatalmente chegaremos à mesma conclusão. Afinal, um ser eterno e independente que criou algo em um ponto inicial no passado é necessariamente um ser pessoal, pois precisou realizar uma ação voluntária. Caso contrário, nada existiria ou precisaríamos considerar que o universo é eterno, o que comprovadamente não é. Deus é uma pessoa. E quando dizemos que Deus é uma pessoa, não estamos dizendo que Ele é um ser humano de carne e osso. Ser uma pessoa é possuir uma personalidade própria, e não necessariamente um corpo físico. Os anjos são pessoas, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e Deus Pai é uma pessoa. Quando a Bíblia ensina que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não se refere ao nosso corpo físico, mas à nossa existência como seres pessoais.